Aê, agora sim. Ah, agora conseguimos! Agora sim. Ê. Nossa, eu já estava ficando preocupada. Não, é que eu fiz uma live com o pessoal de Corumbá e para a gente testar, o rapaz lá, esse meu amigo Reinaldo, fez um Insta fake, esse tal de Estou Perto 2020. Então, aparece esse Estou Perto 2020, não aparece que sou eu. Eu tenho que É, pedir para eu ele falei, para desfazer esse negócio, esquecer esse trem aí. não, e como são muitos alunos, porque é uma turma de primeiro ano, eu falei, gente, é Aham. alguém que também está aprendendo a ferramenta e está me pedindo para participar, então daí, é por isso que eu não aceitei. Não, até o meu sobrinho fez uma live e eu entrei na live dele, ele fez de São Paulo. E apareceu esse aí, Estou Perto 2020. E ninguém sabia quem era, até que eu escrevi a mensagem: Sou eu, sua tia. Foi muito engraçado, gente. Que bom, que bom. Bia, primeira coisa, então, muito obrigada pelo seu aceite ao nosso convite. Né? Nós Ah, que estamos isso, gente, é um namorando a prazer. sua pessoa já tem um tempo lá na graduação, na UEMS. Então é uma honra tê-la aqui com a gente, viu? Imagina, imagina. Mas assim, a curiosidade deles é enorme, né? Você A viu? quantidade de perguntas, e são perguntas que a resposta ia exigir um tempinho um pouquinho maior, né? Quem sabe a gente não pode combinar de eu ir aí na UEMS, aí a gente senta e faz um bate-papo informal e tudo, né? De Com repente certeza. a gente pode fazer isso, né? É, eu acho que eu fiz essa coletânea, né, das perguntas que eles fizeram e te mandei, porque eu achei realmente assim também muito pertinentes, bastante atreladas à realidade que eles vivem, né? Então, a experiência que É, você tem, como que pode colaborar eles que estão começando na carreira, né? não, com Então, eu certeza, achei com muito certeza. Por bacana. isso que quando você falou para eu escolher, é difícil de escolher, porque são todas, assim, pertinentes, né? São Uhum. todas importantes, são todas que eu acho que uma pessoa faz essa pergunta, mas outras também estão interessadas na resposta e tudo, né? Então, não dá para escolher uma ou duas, deixa eles perguntarem e vamos ver o que que rola. Eu que agradeço o Isso. convite, né? Eu tenho uma aluna que fez balé comigo, a Aline, que é da Ah, UEMS também. É, dei aula isso, para ela ali. em Corumbá, dei aula para ela aqui em Campo Grande. Conheço desde Piquititinha, que eu comecei lá em Corumbá, né, com o Ah, sim. projeto. Quando o projeto começou, eu comecei junto com eles. Né? Então, eu conheço Uhum. essa gurizada que está hoje na companhia do Pantanal, eu conheço desde pequenininho. Né? Então, a gente Uhum. pode dar uns tapas no bumbum. E, inclusive, a Aline, eu acho que ela se forma esse ano, se eu não me engano, porque ela ficou só com o É, TCC para trás, né? Uma isso. excelente aluna, assim, deve estar por aqui chegando, que ela também estava ansiosa para assistir. Ela E, mandou mensagem para mim. É. então, ela deve estar chegando por aí. Só respondendo aqui, acho que o Victor. Você consegue ler também as mensagens ou não? Ou só eu? Consigo, não consigo, Tá. está aqui. Eu tô, Maria Flor, Não, é que só para Aline, eu estou saber. aqui. É, Victor, Eva, assim, essa live Ellen. está sendo. Só respondendo o pessoal do primeiro ano, né? Essa live está Uhum. sendo gravada e ela vai ser postada depois no grupo do GPED, né? Esclarecendo aí para todos que essa é uma iniciativa duplamente, né? Ela acontece em duas frentes. Uma que um bate-papo, uma conversa com a Beatriz, que faz parte da disciplina de História da Dança, que eu ministro aí já tem alguns anos, e também é uma ação de fomento da dança aqui no nosso estado, promovida pelo grupo de pesquisa no qual eu coordeno, né, e aí nós temos aí vários acadêmicos que me ajudam nessa produção toda, né, meus grandes parceiros. Ah, Então, acho que a gente legal. poderia começar,
né? Acho que já, aqui no meu relógio já são 3 horas. Não sei aí no de No meu são vocês. 4. É. Mas por mim, se quiser começar, estamos aí. Então tá bom. Então vamos lá. Bom, então vamos para a gente organizar. Eu pensei aí uns 10 minutinhos, Bia, para você falar um pouquinho, né? Todos os acadêmicos receberam. Então eu fiz um scanner, eu escaneei o livro História, Vozes da Dança, que Aham, nós temos aqui no estado, sim. né? Apesar dele ser antigo, vamos dizer antigo, mas eu É. acho que conta aí uma boa trajetória da tua carreira. Oi, E, Paulinha. e, nós, é, Paula e, Bueno, tá aí. e nós temos, infelizmente, pouca produção bibliográfica aqui no estado, né? Poucos Aham. livros, poucos pesquisadores que escrevem sobre a dança daqui. É uma coisa que eu Uhum. sempre dou uma cutucada nos estudantes, né? E tenho também um projeto mais para frente para estar publicando alguma coisa do que nós, apesar de ser um estado novo, mas que a dança está aqui desde de muito tempo, né? Uhum. Então, eu pedi para que eles lessem o texto e fizessem as perguntas, mas acho bacana você fazer uma introdução e aí depois eles vão postar as perguntas, a gente vê quais delas aparecem e também a gente pode recorrer ao arquivo que eu te enviei, que também tem outras perguntas. E nós temos 40 minutos, pessoal, que é o tempo que o Tá Insta bom. nos permite, né? Então vamos Vou lá. falar rapidinho para dar mais tempo para eles perguntarem. Então, eu comecei balé desde pequena, pequenininha, desde os 5 anos de idade eu dizia que queria ser bailarina. Minha mãe sempre cantou muito bem, meu pai gostava muito de dançar, dança de salão, então a gente tem assim, uma veia artística na família, mas de balé clássico eu fui a primeira. E comecei com a minha amiguinha de rua, coleguinha, a Mainha, que eu chamo até hoje Mainha, o nome dela é Maria Vitória. Ela fazia balé na Leda Yuki, só que era na Tijuca, eu não tinha condição de ir, não tinha ninguém que me levasse, tudo, eu morava na Ilha do Governador. Então a Mainha que me ensinava aquilo que ela aprendia na Leda Yuki. E isso foi indo, acho que uns 6 meses, uma coisa assim, eu adorava, eu achava um barato. E quando a Dona Islava Gulenco abriu a escola na Ilha do Governador, a mãe dessa minha amiguinha tirou ela da Tijuca e colocou nessa escola. E eu passei aí junto com ela. Então eu fui, não sabia nada, né? Eu era iniciante, ela já sabia. Então ela ia 1 hora antes, assistia a minha aula e eu ficava 1 hora e meia depois para assistir a aula dela. E foi indo, foi indo, foi indo. Minha professora era muito doida, maravilhosa, mas muito maluca. O que você está fazendo sentada aí? Eu estou esperando a minha amiga. Vai fazer aula. Mas Dona Islava, ela é muito adiantada, sabe? Não interessa, vai fazer. E lá fui eu. Errando, quebrando a cabeça, a gente foi indo, foi indo, foi indo. E depois, assim, de uns 6 meses, eu já comecei a fazer balé todos os dias. Antes eram 2 vezes por semana, depois 3 vezes, depois todos os dias, depois 2 aulas por dia, depois 3, depois passava a tarde inteira fazendo balé. Então, alguma coisa tinha que acontecer, né? O progresso, trabalhando dessa forma, é inevitável. E eu fui fazendo com a Dona Slava, até eu cheguei num ponto que ela chegou para mim e disse assim, olha, agora você vai fazer aula com a Tatiana Lescova. E lá fui eu para Copacabana fazer aula todo dia com a Dona Tatiana de Lescova. Então eu fazia Isso aula na você, ilha. isso você já tinha Oi? quantos anos? Isso você já tinha quantos anos, mais ou menos, quando você foi para Ah, Tatiana? eu tinha 14 anos por aí. Eu comecei com 11. Eu Uhum. acho que eu devo ter feito uns 3 ou 4 anos de balé em um ano, porque eu fazia 3, 4 aulas por dia, então uma coisa vai acontecendo, né? Depois Sim. é diferente de hoje em dia. Naquela época que eu era criança, a gente brincava muito na rua. Eu sempre morei em beira de praia, então a gente nadava, a gente corria na areia, a gente tinha uma força muscular muito maior do que uma criança de hoje em dia, que mora em apartamento, que não pode sair na rua para brincar, não joga futebol na rua, não solta pipa, não joga queimado, não nada. E a gente tinha uma atividade física intensa.
Então, Uhum. isso ajudou bastante, porque seria impossível fazer 3 anos de balé em um ano. A pessoa não Uhum. está com a musculatura preparada. Só que pela nossa atividade extra, a gente já estava, eu já estava, né? Então foi indo, fiz com a dona Tatiana, aí a coisa ficou séria. Aí parei de vir para Campo Grande, para Miranda, minha família toda é de Miranda, parei de vir para Miranda nas férias para fazer balé, aí era só balé, 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 balé. E aos 16, não, 17, eu fiz concurso para o Teatro Municipal e entrei. Aí fiquei lá um ano e meio, com 18 e meio eu saí e fui para a Alemanha. A Macedê me convidou, eu fui para lá. Fiz uma audição também maluca com ela, porque um amigo meu que queria ir para a Alemanha, para Stuttgart, e ele estava muito nervoso e me pediu para ir com ele para dar uma força, né, um apoio moral. Aí lá fui eu com ele. Acabou que eu passei e não passou. Ai! É, cavacos da vida, né? Mas Um você ano e foi meio. também para fazer a audição. Não, eu fui mais para segurar a mão dele. Mas já que eu Sim, estava lá, eu falei, sim, vou fazer, né? Já que eu estou claro. aqui, vou fazer, claro. Não tinha por que não. E aí, um ano e meio depois, ela me mandou um contrato, chegou acho que em setembro, e falou: Olha, estou te esperando em novembro. Aí, em novembro, dia 4 de novembro de 78, eu cheguei na Alemanha e fiquei na Europa até janeiro de 98. Foram 20 anos. Nossa, E assim, 20 anos. por alto, é isso. E logo depois da Alemanha você veio para Campo Grande? Sim, a minha irmã, a Patrícia Almeida, tinha uma escola de balé na Ilha do Governador e sempre que eu vinha para o Brasil de férias, eu dançava com eles. Eles faziam sempre espetáculo em julho para que eu pudesse dançar com eles. Aí eu dancei com o Marcelo Misailides, que era primeiro bailarino do Teatro Municipal, e a gente é muito amigo até hoje. E a gente dançava, né, para dar uma força para a escola, dei aula na escola dela também, tudo, né? E aí a gente resolveu voltar às nossas raízes. E em 95 eu visitei Campo Grande. Visitei Campo Grande e eu gostei muito de Campo Grande. Não só porque a minha família, eu tenho muita família aqui, muitos primos, muitos tios, mas assim, eu achei que a atividade artística de Campo Grande era muito legal, muito boa, muito ativa, né? Não era assim uma atividade dormente. Era uma coisa que você via que era profissional, não era uma coisa mambembe, feita de qualquer jeito, né? Eu lembro assistir um espetáculo do Ginga, do Chico Neller, que eu fiquei extremamente impressionada. E eu falei, gente, esse é o lugar, né, para a gente vir. Se a gente quer sair dos grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, o lugar para vir, na minha opinião, era Campo Grande, porque a gente unia o útil ao agradável. Né? E depois, assim, com essa produção artística que já havia, então tinha uma possibilidade bastante da gente contribuir, né, ainda mais para esse desenvolvimento. E foi por isso que eu voltei para o Brasil, aonde eu posso dar mais, né, mais assistência. No Brasil, na Europa, no Brasil. E depois, assim, a família fala muito alto, né? Minha mãe já estava velhinha, já está velhinha, né? Está com 90 anos. Então, chega uma hora que a gente diz assim, não, vamos parar, sabe? Está na hora de voltar para casa e tudo. Se bem que eu considero a Alemanha também uma segunda casa. Tenho vários amigos lá e tudo, adoro todos eles. E, assim, com a internet agora, né? Isso aproxima todo mundo demais, né? Então, de vez em quando eu vou para lá e tudo, participo de alguns festivais internacionais, aproveito para ver as pessoas e tudo, né? Então, está sendo bem legal. Assim que essa pandemia acabar, se Deus quiser vai passar logo, a Vai, gente retoma o nosso ritmo. com certeza, com certeza. Estou vendo Então, olha só. Renata. Fran, vários alunos, estou muito feliz que vocês então estão todos aqui, né, colegas também de profissão,
Muito obrigada por estarem participando aqui com a gente. E tivemos algumas perguntinhas já aqui, né? A Meire pergunta... claro. Só fazendo uma ressalva, assim, alguém perguntou aí que ano que eu vim para Campo Grande, foi em 98, janeiro de 98, e a escola começou a funcionar em 99. E o primeiro lugar onde a gente deu aula, eu e a minha irmã, a Patrícia, foi no Ginga. Então, eu tenho um carinho enorme pelo Ginga, agradeço o Chico Neller direto, que ele é meu amigo do peito e foi uma pessoa que, assim que a gente chegou, nos abriu as portas. Inclusive, dancei com o Marcelo Misalite também, num espetáculo que o Ginga fez, né, montou e tudo, ensinou, e foi maravilhoso. Depois eu fiz outro espetáculo com o Ginga da Conceição dos Bugres. Quer dizer, eu tenho várias famílias. Tenho família na Europa, tenho família na Alemanha e tenho a minha família campograndense, que é o Ginga. Obrigado, Chico. Ah, que delícia, que delícia. Não, Chico, Renata, Diógenes, tanta gente, né? Não dá para mencionar todo mundo, que a gente acaba esquecendo alguém. Bom, vamos lá, fala aí. Então vamos lá. Enquanto eu vou lendo aqui algumas perguntas que os nossos acadêmicos fizeram, tá? Na ordem mesmo que está por aqui. E vocês também podem ir escrevendo as perguntas que vocês fizeram aqui e a gente vai discutindo, tá bom? Aí a Paulinha também entrando, mandando um beijo para você, de carinho de ter sido sua aluna. Então vamos lá. Paulinha também é do coração. Foi minha aluna desde pequenininha. Nossa aluna, né? Sim, sim. Você sentiu uma diferença muito grande quanto à valorização da dança e das artes nos países em que já se apresentou em relação ao Brasil, visto que teve contato com inúmeras culturas ao longo da sua carreira? Olha só, acho que travou. Não está acontecendo. Oi? Oi, eu tô te ouvindo. É porque travou, não está acontecendo nada aqui. Você está me ouvindo? Ouço. Então eu já vou falando. Tá. Eu sinto, assim, na época, o foco era montar a escola e tudo. Isso aí, Renata, foi em 98. A gente estava montando a escola e tudo, então o foco era um pouco diferente, né? Aos poucos a gente foi se dando conta da dança no Brasil, como que estava acontecendo, se bem que a minha irmã estava muito mais antenada que eu, por estar no Rio de Janeiro muito mais tempo, né? Todos esses 20 anos que eu estava lá na Alemanha, estava no Rio. Agora, especialmente de uns anos para cá, eu sinto uma tremenda tristeza em relação à dança brasileira. Eu estou participando de vários festivais, agora faço parte do Instituto Passo de Arte, então a gente já foi a Nova York 2 vezes, a Berlim esse ano, ao Porto. Então, gente, a quantidade de talento brasileiro é absurda. É uma coisa absurda. Como a gente tem gente talentosa, como tem criança talentosa, como tem coreógrafo criativo, como tem gente competente. E essa gente não encontra um campo de trabalho, porque os nossos teatros não estão funcionando, e isso não é agora da pandemia, não, já não estava funcionando antes. O Rio de Janeiro, que é o maior teatro de dança clássica do Brasil, está assim, numa situação muito triste. Então, a gente não tem muito lugar para absorver todos esses artistas. Entendeu? Assim, digamos, a Alemanha é um país pequeno, cabe no Brasil não sei quantas vezes, 5 talvez até mais. Cada cidade tem uma companhia de dança, tem um grupo de dança, tem uma orquestra, tem cantores, tem ópera, tem uma vida artística muito ativa, tem concertos. E essa é a parte que eu sinto falta. Assim, cada capital brasileira, você pensa, entre Campo Grande e São Paulo, são 1.000 quilômetros. Dava para ter aí, entre Campo Grande e São Paulo,
pelo menos mais uma cidade que tivesse uma vida artística ativa. Campo Grande podia ter uma companhia, e cada capital do Brasil deveria ter uma companhia de dança, deveria ter uma orquestra, deveria ter grupos de dança, deveria ter uma companhia de dança eclética que fizesse de tudo, fizesse do clássico ao contemporâneo, a qualquer maluquice que um coreógrafo resolvesse fazer. Porque isso é assim que funciona lá fora. É assim que funciona. O coreógrafo está lá, ele tem carta branca para desenvolver a criatividade dele, para trabalhar com os bailarinos e tudo. E os bailarinos têm que ter receptividade para encarar isso como uma experiência. Eles têm que fazer de tudo, não só o clássico. Hoje em dia não existe mais isso só o clássico. Gente, Uhum. parou. Tem uma bolinha rodando bem em cima do seu É, rosto. eu também estou vendo isso. Vocês, É, pessoal, vocês veem a Bia ou ela também está parada para vocês? Só para a gente eu tô continuar. parada para mim. É, para mim também você está parada, mas você me vê? Eu te vejo, só que você está parada. Ah, eu tô parada para você também? Tá, você está parada. Mas as duas paramos numa situação bem bonitinha, viu? Não, você tá super bem. E você também. Tá. O que será que a gente Ali, faz? A gente cancela e começa de novo? eu não sei, Cris, olha, eu sou leiga nesse negócio. Olha, alguém falou tá parada, mas escutamos muito bem. É. Você quer Tá, continuar assim ou você quer tentar sair e voltar? tá. Vamos tentar sair, eu vou tentar salvar. Como tá cedo, são 3h15. Aí eu Tá bom, salvo essa e a gente entra de novo. Tá bom, tá bom. pessoal? Então, Eu vou, vou, tá, vou então cancelar. eu vou fechar aqui. Tá, aí você me convida de novo, manda aquele convitinho. Não, eu mando a solicitação, pode deixar. Isso, a solicitação. Isso. Tá bom, saí. Gritando. Pronto. Aí. Ê, Pronto, voltamos. ê. E só uma curiosidade que me surgiu quando você fala dessas que cada cidade na Alemanha tem uma companhia, né? Elas são subsidiadas pelos governos, pelas prefeituras Sim, locais? sim, sim. A grande maioria, sim. E tem algumas que eu acredito que seja assim iniciativa privada. Stuttgart, por exemplo, tem uma grande companhia de balé, que é o Stuttgart Ballet, e tem outros grupos independentes. Tem um Uhum. grupo de um amigo meu, Eric Gauthier, que faz um sucesso tremendo. E é um grupo menor, é um grupo de 10, 12 bailarinos e tudo. Mas todas as cidades têm uma companhia grande e tem, às vezes, não só um, mas outros grupos, né? Dois, três. Pode ser uma cidade pequena, pode ser uma cidade de 40 mil habitantes, tem uma companhia de dança. Tem. Olha só. Eu tenho um amigo meu, diretor de uma cidade na Alemanha, Coburg, que tem 40 mil habitantes, e tem uma companhia de balé. Tem uma orquestra, tem ópera, tem teatro ativo, tem atividades físicas, tem jogos de basquete, vôlei, esporte, natação e tudo. Então, mas isso aí tem que partir de alguma forma. Não é só iniciativa privada. Eles têm Sim, que com querer, eles certeza. têm que gostar, né? Quem está em cima tem que entender que a arte é fundamental. A arte, cultura é fundamental. Sem isso, ninguém é gente. A gente vira bicho. Até Exato. bicho é melhor, né? Tem que entender. Bacana. Vamos lá. Então, uma segunda pergunta, né? Você sendo bailarina, coreógrafa, professora, como enxerga a pressão estética sobre o corpo ainda existente no balé clássico, principalmente sobre o corpo feminino? Olha, isso aí é um tópico bem complicado, tá? Eu acho bem complicado, porque o balé clássico, o nome já diz, ele é clássico.
Ele é clássico desde 200 anos, ele é clássico, não tem outro jeito. A bailarina, para interpretar aquele papel, ela precisa ter aquela figura que o repertório exige. E não é só por ela, não é só esteticamente falando, é assim, ela tem que fazer coisas com os bailarinos. O bailarino tem que levantar, botar no ombro, por exemplo, tem que levantar acima da cabeça. São quesitos, né? Que ela tem que fazer, ela tem que saber fazer. Então, se ela está acima do peso, é muito complicado isso. Você chegar para uma criança e dizer você não pode dançar porque você é gorda, não, isso está errado. Todo mundo pode dançar. Gordo, magro, alto, feio, velho, novo, todo mundo pode. Agora depende o que eles querem dançar. Nada impede que uma pessoa gorda, tá? Não vou usar o termo gordinha, porque chega até a ficar feio. Que uma pessoa gorda não faça o balé clássico. Não, tem que fazer sim. Tem que fazer sim. Agora, depende do que ela vai apresentar em cena, ela vai poder fazer ou não. Eu tenho alunas também que são gordinhas, nada impede que elas participem do espetáculo. Nada impede. Agora, se você entra numa companhia profissional, assim eles já vão exigir da bailarina e do bailarino um condicionamento físico. É a mesma coisa, eu vou entrar num grupo de engenharia, mas eu não sei matemática. Como que pode? Tem uma questão também, tem uma questão nesse assunto que eu acho bem importante, que antes até do peso, a técnica clássica ela exige um corpo preparado e hábil até para não se machucar, e o peso pode prejudicar isso. Né? Exatamente. Então, como que eu vou subir nas pontas? Eu vou destruir meu joelho, as minhas articulações. Então, tem uma questão que está assim, por trás da técnica, que compõe essa técnica, né? Que eu acho bem importante. E eu sempre falo assim, todas as profissões, elas têm quesitos, né? Claro. Um advogado não pode ir... Vou aqui para o extremo, né? Mas ele não pode ir no fórum, numa audiência, de chinelo. Né? Então, assim, porque existem alguns pressupostos da profissão dele, né, que ele precisa cumprir. Então, a questão de um corpo saudável, de um corpo pronto para aquela técnica que a pessoa escolheu, ele precisa, né, para virar profissional. Não que eu não possa, sim. Se ele não quiser ser profissional, aí ela ou ele, né, seria ótimo perder peso por uma questão de saúde. Como eu te falei no início, quando eu comecei balé, eu consegui fazer 3 anos de balé em um, porque eu tinha o condicionamento físico de criança. Eu corria, nadava. Então, não é só uma questão de balé clássico, é uma questão de saúde generalizada. O nível de obesidade hoje em dia aumentou disparadamente. Então, isso aí não é uma questão só da dança. Porque tem pessoas e pessoas, tem pessoas gordinhas que nunca vão ser magras. Nunca. Vão sempre ter aquele físico assim, meio cheinho e tudo. Nada contra. Ótimo, ela pode dançar o que ela quiser. Menos Odete Odile, que o príncipe tem que carregar aqui. Isso ela não vai poder dançar. Entendeu? Agora, ela vai poder fazer outras coisas o que ela quiser. Não é, ninguém é contra o peso. Agora, eu recomendo um pouquinho de cuidado pela saúde da pessoa, independente se ela faz balé ou não. Né? Assim, a gente vê no shopping as pessoas comendo aquelas batatas, que é uma coisa. Só de olhar aquilo, eu digo assim, eu perco o apetite. Entendeu? Porque é demais, aquilo ali é comida para 2 dias. Então, usar um pouquinho de bom senso era bom. Com certeza. Uma outra pergunta aqui também sobre a sua formação, né?
você tinha um método de balé no qual você se identificava mais, né? Balanchine, Vaganova, Cubano, Royal, e como que isso influenciou, né, escolher a companhia, até mesmo a metodologia da sua escola? Olha, Cris, na verdade, eu não escolhi nada. Me escolheram. A escola que eu entrei, a Donislava, era Vaganova, mas porque não tinha outra e era a única que tinha e eu não tinha a menor ideia que existiam outros métodos. Então aquele para mim era o único. Aí depois eu saí, fui para a Dona Tânia e a Tatiana Leskova, né, que a gente chama de Dona Tânia, e ela também tinha um método russo. Então eu não escolhi o método russo, eu fui escolhida. A companhia, a Entendi. mesma coisa. Eu nunca fiz audição para outra companhia. Eu fiz audição para duas companhias, Teatro Municipal do Rio de Janeiro e o Ballet de Stuttgart. É claro, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, para mim, era um sonho. Eu entrei no teatro quando eu tinha 17 anos, amei, dancei muito, fui encorajada a dançar mais, tive várias oportunidades de solo e tudo, né? Mas quando surgiu o convite para ir para a Alemanha, era uma coisa irrecusável. Não dá para recusar um negócio desse. Com Entendeu? certeza. Eu tinha um namorado firme na época, ele falou, você vai? Eu falei, claro que eu vou. Você está maluco? Como eu não vou? Todo mundo quer ir para os Estados Unidos, aí essa pessoa me chama para ir para a Alemanha e eu não vou? Claro que eu vou. E foi realmente, eu não escolhi, eu fui escolhida. Uhum. E isso é uma coisa engraçada. Muita gente da dança fala, e eu acredito, quando tem que ser, vai ser. Se o palco escolher, se a dança te escolher, você vai ser. Vai tirar o Marcelo Gomes lá, sei lá, de Rondônia, ou não lembro se é Marcelo Gomes ou Thiago Soares. Vai tirar lá do esquimbal, onde não tinha balé clássico, era só dança de rua, e vai encontrar um jeito de te trazer para o palco. Às vezes até de voltar você para o palco. É, verdade. É, Vamos lá. Ah, assim, ó, como desculpa, bailarino, só complementando. claro. Quando eu estava na Alemanha, eu tinha um professor que era método russo e um outro professor que era Royal Ballet. E a Márcia Aidê sempre convidava vários professores guests, né? Então a gente teve Bournonville, a gente teve cubanos, a gente teve franceses, a gente teve vários métodos, né? O que eu escolhi para minha escola foi o Vaganova, que foi o método com que eu fui criada e que eu acredito que dê bastante certo. Agora, todos os métodos são muito válidos. Todos. Todos têm coisas maravilhosas. Se a gente puder aprender um pouquinho de cada um, melhor ainda. Pronto. Olha, já que você tocou na Márcia e Dê, tem duas perguntas aqui que tocaram também no nome dela, né? Então eu vou dar uma puladinha na ordem, vou lá para elas, que é como foi a sua relação e como é a sua relação com a Márcia e Dê. E a outra é dito no livro que Marcedê é dedicada e ao mesmo tempo simples e sem frescura, e que foi assim que foi criada como bailarina, o que rompe com o imaginário popular de bailarinos e coreógrafos mais distantes, né? Por suas viagens, então, Bia, no mundo afora, pode-se dizer que isso de ser um bailarino acessível é comum? Ou você e a Márcia são exceções? Olha, todos os que eu conheci são muito acessíveis. Todos. Alguns mais, outros menos, mas assim, quando é um pouquinho menos, é porque a pessoa não te conhece direito, ainda está meio que assim, né? Meio na reserva e tudo. Mas os que eu conheci foram todos super tranquilos, super simples, super de boa, sem estrelismo, sem nada disso. E a Marcedê foi um exemplo enorme, porque além de ser primeira bailarina, ela era diretora da companhia. Então, às vezes, ela saía da sala de aula, onde ela estava fazendo aula de moletom e tudo, né, por conta do frio,
e ia para uma reunião com o prefeito, com patrocinadores, gente toda engravatada, né? E ela lá de moletom, sapatilha, chale enrolado e tudo, né? Do jeito que ela estava, ela ia. Então, eu cresci assim. Eu cresci nesse meio, assim como o Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Também ninguém tinha frescura. No Teatro Municipal não tinha, em Stuttgart não tinha, dancei em Zurique 2 anos, também não tinha. Então, eu acho que não tem, não. Pelo menos todos Ah, os que eu conheço são raros. Deve existir, mas são raros. que bacana. Quando você passou a ser coreógrafa, mudou a sua perspectiva sobre a dança? Então, olha, eu não sei se eu posso me. Eu não me considero uma coreógrafa. Eu faço coreografia para a escola. Eu gosto de trabalhar com escola. Eu nunca trabalhei com uma companhia profissional como coreógrafa. Eu gosto de trabalhar na escola. E isso foi, assim, uma necessidade. A escola abriu e tudo, a gente não tinha condição de convidar ninguém, então. E também é uma curiosidade que eu mesmo tinha de ver até que ponto eu podia fazer, chegar, o que, que eu podia criar e tudo. E isso tudo nasceu de uma necessidade. É claro, dançando tantos anos fora, tendo contato com tantos coreógrafos, a gente acaba aprendendo alguma coisa, né? É inevitável. E eu dancei muitos balés. Gostou de criar? Qual você acha que você precisa? Ah, tá difícil de ler aqui a pergunta. Depois eu respondo essa daí. É. Bom, de qualquer maneira, eu trabalhei muito com o Uwe Scholz, que era um coreógrafo extremamente talentoso, extremamente genial e extremamente musical. Então, mesmo que a gente não gostasse do balé, você podia fechar os olhos e escutar a música, que era sempre maravilhosa. Então, todo o meu trabalho coreográfico segue essa linha Scholz. Música e dança. Escute a dança e veja a música. Eu parto por aí. Mas eu não me considero uma coreógrafa. Tiro o chapéu para os coreógrafos, porque eu acho que eles são seres muito especiais. Muito especiais. Seres que se despem assim, para uma plateia inteira, abrem o peito e seja o que Deus quiser. Gostou, gostou, não gostou, dane-se, mas é um fato, uma coisa muito corajosa, né, de você se expor assim para uma plateia. Então eu tiro o chapéu para eles, adoro, tenho vários amigos coreógrafos, tantos clássicos como contemporâneos, como jazz, como tudo, como street, tenho vários amigos também do street, então eles estão todos de parabéns. Ai, que bacana. A Meire aqui perguntou, Bia, qual espetáculo você mais gostou de criar na sua trajetória? Qual que eu criei ou que eu dancei? Que O que você eu mais, dancei. não, que você criou, né? Ela pergunta o que você gostou de criar. Então, dentro Olha da sua só, experiência como criação. os espetáculos que eu criei, eu não criei sozinha. Eu criei a 4 mãos com a minha irmã. Na verdade, a 6 mãos, com o meu sobrinho também junto. E foram todos criados para a escola. Adorei todos eles. Cada um deles foi um momento especial, foi um momento diferente, tudo. E cada um deles a gente aprende uma coisinha. Cada um você assiste depois o DVD e diz assim, isso aí ficou uma porcaria. Isso aí não prestou. Entendeu? Então, cada um é um aprendizado. E a gente sempre espera poder melhorar para o próximo ano. Mas todos os que eu criei, eu gostei bastante. Adorei a Cinderela, que a gente fez, que a escola fez. Todos eles tiveram uma coisa assim muito especial. Pegando o gancho aí desse assunto de coreografar e também uma longa trajetória como bailarina, né? Uma pergunta que fazem é como foi a sua despedida dos palcos, né? Como que você chegou nesse momento? Agora a minha função bailarina cessa, né? E eu começo uma outra fase. Como que foi esse momento? Assim, chega uma hora que a gente começa mesmo a cansar.
chega uma hora que cansa, você não está mais muito entusiasmada para fazer aquilo. Uma outra função, naturalmente, começa a sobrepor aquela função de bailarina. A professora começou a crescer muito e começou a sufocar um pouquinho a bailarina. Depois já estava cansada, tinha dor no meu quadril, eu tenho um quadril operado. Então, chega uma hora que o corpo não dá. Não dá para fazer aquilo que eu fazia de jeito nenhum. Então, eu resolvi parar. Meu último espetáculo foi em 2008, em Corumbá, no Festival de Dança de Corumbá. Eu convidei uma grande amiga minha, uma japonesa, Kyoko Kimura, para dançar comigo. A gente dançou uma peça desse coreógrafo Uwe Scholz, que foi Stabat Mater. Então, eu encerrei feliz da vida. Que Muito feliz, delícia! muito feliz. E não tenho saudade. Assim, saudade, não ter saudade. A gente tem, assim, aquela saudade, nossa, fazia isso, que legal, não sei o quê. Mas não é aquela coisa, eu quero voltar a fazer isso. Entendeu? Não, jamais. Jamais. Eu curto, adoro ensaiar, adoro dar aula, adoro quando as crianças aproveitam, que elas aproveitam das aulas, das correções, que a gente vê a melhora e elas mesmas percebem a melhora. Então, isso aí, eu acho que assim como eu fui encorajada, está na minha função agora encorajar outras pessoas. Né? Então, os jovens que a gente pega, se eles estiverem afim, vocês querem? Ok, então também quero. Vamos. Então Então, vamos bora trabalhar. lá. Trabalhar. Mas vamos trabalhar. Não é eles. Ele tem, assim, é difícil a pessoa entender, porque trabalhar no balé clássico é trabalho pesado, muito pesado. É sangue, é suor, é cansaço, é dor muscular. É muito trabalho. As pessoas que acham que dançar é tão bonitinho, só bota uma maquiagem, entra em cena e dança, estão redondamente enganados, não têm a menor ideia. Né? Então, se a criança ou o aluno tiver afim de se profissionalizar, ele tem que estar disposto a trabalhar muito, não é pouco, não, muito. Isso se ele quiser. Se ele quiser só um pouquinho, melhor ele escolher outra coisa. E não dá, só um pouquinho não Só rende. um pouquinho. É uma dedicação muito grande, né? Muito grande. Tem uma pergunta aqui que eu acho super pertinente para esse momento, que é sobre a pandemia, né? Então, como que você É. está passando esse momento no seu estúdio, né? No seu trabalho? Como artista também, como você vislumbra o pós-pandemia? Olha, e ainda eu acho que é uma incógnita. Eu acho que as coisas vão começar a se regularizar, mas não naquilo que era normal antes da pandemia. Eu acho que daqui para frente vai ser muito diferente, porque isso não só afeta a área artística, mas afeta também a área financeira. Então, os festivais estão sofrendo, as escolas sofrendo. Esses festivais, na verdade, têm os prós e os contras. Eu só vou falar dos prós, porque os contras a gente já sabe, mas eles proporcionam oportunidades de vários alunos fazerem cursos fora do Brasil, dançarem em festivais fora do Brasil, lugares onde eles podem ser vistos por mais pessoas que possam proporcionar uma oportunidade de estudo, entendeu? Porque aqui no Brasil, como eu te falei, a gente tem muito talento. E a gente tem escolas maravilhosas, tem alunos maravilhosos, professores maravilhosos, mas a gente não tem aonde desembocar esses alunos. São muitos. Então, eles têm que correr lá para fora. Então, como resultado dessa pandemia, vai sofrer o financeiro, os pais vão ficar sem dinheiro para mandar os filhos para o exterior e tudo, né? Então, eu acho que isso aí vai levar um tempo para a gente conseguir regularizar. Não quer dizer que as coisas vão parar, de jeito nenhum.
Eu acho que, pelo contrário, vai continuar. A gente, como a gente está fazendo essa live agora, tem espetáculos online. Eu acho que eu nunca assisti tanto balé desde que eu voltei da Alemanha. Porque todo dia, quase, é um espetáculo live. É. Todo dia, quase. É uma live de artista, é uma ópera, é um teatro, é um balé, todo dia. Acho que depois que eu voltei da Alemanha, acho que eu nunca vi tanto balé na minha vida. Então, isso já é um resultado, pelo menos positivo, da pandemia. Agora, nada, realmente nada se compara ao fato de você acordar de manhã e dizer assim: hoje eu vou assistir o Rock in Rio. Hoje eu vou assistir a Ópera Carmen. Hoje eu vou assistir o Lago dos Cisnes. Você já acorda de manhã, você já está curtindo aquilo ali desde a hora que acorda. Então isso já é um trailer daquela sensação que você vai ter quando a coisa realmente chegar na hora. Nada, isso aí não adianta. Não adianta, por mais que seja maravilhoso ver na televisão, no cinema, o presencial não tem igual. Você vê aquilo ali acontecendo ao vivo e a cores, até às vezes escutar a respiração da criatura que está dançando ali, né? É outra coisa, é outra coisa. E isso vai voltar, devagarinho, mas vai voltar. Eu travei. Você travou. A sua escola aí voltou. Você. Voltamos. Voltando. A sua Voltei. escola, vocês continuam com as aulas? Estão tendo algum tipo de aula presencial ou está tudo suspenso? Ou estão fazendo online? Como que vocês estão fazendo na escola? Então, a gente ficou 2 meses suspensos de tudo. A gente enviava as aulas online para as crianças, gravava as aulas e enviava para as várias turmas. Agora a gente já voltou presencial, mas com um número bem assim diminuído de alunos nas aulas. Aulas que tinham, por exemplo, 12 alunos, estão com 6, estão com 7, o máximo que tem é 8, numa sala bem grande. A gente tem uma sala com 140 metros quadrados. Então, todos estão bem assim, distanciados uns dos outros, todos estão com máscara, álcool gel por tudo quanto é lado, água sanitária no pezinho para entrar, já entra, não vai no camarim, vai direto para a sala de aula. Os professores, as secretárias, todo mundo vive falando, não chega perto um do outro, não conversa mais de longe, tudo, né? Então, é assim que a gente está funcionando agora. Legal. Oi, acho que eu travei. Você travou Vocês de estão me novo. escutando? Escutando, sim. Tá. De repente volta. Só está travadinha a sua imagem. É. As inquietações, né, acho que desse momento e também da carreira artística de uma forma geral, eu acho também bem importante. Eu até comento, eu também tenho uma disciplina de produção cultural, né, e onde a gente discute um pouco disso, que é o que você faz, o que faz você considerar um artista como bem-sucedido, né? E também o que você pensa ser essencial para que ele se torne um artista bem sucedido? Você diz na área do balé? Acho que na dança em geral, né? Olha, eu acho que um profissional bem-sucedido, bom, primeiro ele tem que ter a capacidade de sobreviver do trabalho dele, assim como qualquer profissional bem-sucedido, né? A pessoa tem que ter um trabalho através do qual ela consiga sobreviver financeiramente falando, manter uma família e tudo. Tarará. É claro, quem opta pela carreira artística não vai ser rico nunca, isso com certeza, né? Mas vai ser muito feliz, vai ser muito feliz, porque vai estar fazendo aquilo que gosta. Agora, essa pandemia atingiu a nossa classe artística, mas em cheio, em cheio, em cheio. Porque o artista precisa da plateia. Nós precisamos da plateia.
a gente precisa da plateia para apresentar os espetáculos e tudo. Assim, está tendo cada vez mais iniciativas online e tudo, mas, como eu falei, não dá. Como que você vai apresentar um grupo, digamos, um grupo, como o Chico Nelly fez uma coreografia para a Companhia do Pantanal, né, de Corumbá, que ganhou o primeiro lugar no concurso do Porto. Né? Eles ganharam o primeiro lugar. Foi elogiadíssima a coreografia e os bailarinos foram muito elogiados. Mas são 8. Como que esses 8 vão conseguir apresentar se eles não podem dançar perto, se eles não podem se tocar, se eles não podem fazer nada disso? Então, isso aí é muito complicado. Não dá, a gente não ia conseguir fazer um trabalho 100%. Ia sempre ficar um trabalho bonito, bacana, mas capenga. Ia ficar capenga. Porque aí você tem que ver só solo, você não pode ver um dueto, você não pode ver um balé de conjunto, é só solo. É só eu comigo, entendeu? E o que mais impressiona, o que a gente mais curte, é ver um balé completo, que tem solos, tem trio, tem entradas e saídas, e tem isso tudo. É a união daquilo tudo, é a união que faz a força. Né? Então, enquanto isso não passar, vai ser muito difícil para a nossa classe artística. Bravo Angela Merkel, da Alemanha, que disponibilizou não sei quantos milhões para a classe artística, e até essa pandemia passar. Desculpa, eu não gosto de tocar nessa coisa de política, não quero insinuar nada, mas assim, eu só estou dando o valor onde o valor é devido, né? Porque a Alemanha é um país que adora a arte, então cuida dos seus artistas, cuida dos bailarinos, dos artistas, não só artista bailarino, mas teatral, músicos, todos eles. Cuida. E é uma coisa que a gente sempre assim, sente uma falta de colo aqui no Brasil. Pronto. Isso que você falou eu acho bem pertinente, Bia, até das 4 linguagens artísticas, né? Eu penso que as artes da cena, o teatro, a dança, o circo foram as mais atingidas, né? Com Porque certeza. a gente precisa não só do público, como as outras artes também precisam, mas a gente precisa do toque, a gente precisa do outro. Então, Exatamente. por exemplo, a música, ela consegue, né, manter, até mesmo no conjunto, eu não preciso tocar o outro músico para fazer, eu toco o meu instrumento. O É, artista plástico, ele continua pintando, ele continua... Então, a dança e o teatro, eles estão sofrendo demais, né? sofre demais. A dança e o teatro sofreu demais. Está sofrendo, né? Sim. Vamos esperar que isso acabe rapidamente. Bia, você não quer tentar sair e entrar de novo? Porque aí eu acho que Vou destrava tentar. você. Tá. Vou fechar aqui, vou sair. Só um minutinho, tá, pessoal? Para a Bia entrar novamente. Está conectando. Ah, deu certo. Agora foi. Deu certo. Ah, a outra pergunta é as suas referências de dança hoje, né? O que você nos diria sobre as suas referências atuais? Olha, eu gosto muito de assistir coisas diferentes. Eu gosto muito de assistir produções diferentes, não só os balés clássicos de repertório, porque esses eu já conheço bastante, já vi várias produções, escola francesa, americana, russa, né? Então eu gosto muito do trabalho dos coreógrafos mais contemporâneos. Gosto muito dos coreógrafos novos, né? Eu tenho vários amigos na Europa, como eu te falei, e eles estão sempre mandando para mim links através dos quais eu posso assistir os espetáculos online, na TV. Né? E então, assim, tem vários coreógrafos que eu adoro. Christopher Wheeldon, Paul Lightfoot, e outros, vários outros, assim, que eu não lembro, né?
Assim, eu gostaria de te dizer de uma referência, na verdade eu tenho. Eu tenho o Chico Neller, que é uma referência no Brasil. Eu tenho o Anselmo Zola, que é uma referência no Brasil. Tenho o Rodovalho, Henrique Rodovalho, que é uma referência. Tenho Pederneiras, Rodrigo Pederneiras, que é uma referência. Só que esses todos, a gente não tem muito, não tem muito material. A gente não vê essas lives, por exemplo, eu sempre vejo coreografias de fora. Nunca vejo nada brasileiro, por incrível que pareça. Não vejo, não vejo. Aliás, minto, vejo de vez em quando do corpo, que é o É, isso que eu trabalho ia falar, do corpo. do Pederneiras. A Débora Coker também tem feito, tem cedido os É, espetáculos, né? e a Débora Cocker, o Pederneiras, tem vários, tem vários. Tem um que é Rodrigo Neri, que eu adoro, mas muita gente não conhece, porque não faz muitos trabalhos. Um maravilhoso também, que é muito meu amigo Alex Neural, da companhia da Focus, Companhia de Dança. Da Né? Focus. Então, a Focus também tá mandando muitas coisas online para as pessoas assistirem. Está assim, disponibilizando, né, muitas coisas online. Também é muito legal. Então, eu gostaria de mencionar mais brasileiros, né, mas que esses aí são muito uma referência, referências importantíssimas para mim na minha carreira. Bacana. Olha só, o Marquinhos fez uma pergunta lá atrás, e eu acho também legal, ainda sobre o assunto corpo. Você identificava, na questão anatômica, diferenças entre o corpo brasileiro e o corpo das alemãs e os alemãos? Sim, Hum. sim, por incrível que pareça, sim. Porque cada povo é um povo. Cada povo é um povo. Todo, é claro, todos são pessoas e tudo, mas a gente tem várias influências de fora. No Brasil tem influência, eu acho que do mundo inteiro. Se alguém disser aqui no Brasil, eu sou raça pura, eu digo assim, desculpa, você está redondamente enganado. Não Você existe, né? provavelmente vai ter português, francês, holandês, alemão, japonês, chinês, coreano, negro e por aí afora, né? Então, dependendo do bailarino ou da bailarina, você vê uma tendência, principalmente nas meninas, não são todas, tá? De criar bumbum e, ó, comissão de frente. A tendência Uhum. é essa. Mas não é uma regra, tá? Não é uma regra. Tem várias que são super magrinhas, sem bunda, sem peito, não tem nada. Mas vai de pessoa para pessoa. Assim como lá fora também, tá? A única exceção, eu acho que são as asiáticas, que a hora que elas entram em cena é assim, ó. Não tem como competir, né? Não tem como competir. Não tem como competir. Não tem. Agora, é bailarino e bailarino, né? Não, é claro que a forma física, né? O feitio da perna, o feitio do pé e tudo, né? Impressiona. Agora, o que mais impressiona é como a pessoa dança, o quão artista essa pessoa é. Isso é que chama atenção mais do que qualquer outra coisa. Porque o resto a gente pode trabalhar. O resto é trabalhável. O resto Uhum. tem até colo de pé falso na feira da sapatilha. Isso tudo. Sério? 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 Isso tudo é resolvível. Agora, Uhum. uma bailarina que não tem arte, não tem coração, não tem generosidade para se doar para a plateia, isso aí não tem jeito. Então é melhor realmente arranjar outra profissão, porque vai ficar esquisito. Respondido? Quem era o Marcos, né? Super respondido. Bia, Beleza. nós estamos no nosso horário limite. Ah, mas Temos, passou tão rápido, né? temos várias perguntas aqui que eu sugiro, né, aos acadêmicos que enviem, né, no Insta da própria escola, né, Estúdio Beatriz de É. Almeida. Então, à medida aí, ela pode estar respondendo, né?
fica o nosso super agradecimento, né, pela sua generosidade de estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. Um convite, né, para o ano que vem, pós-pandemia, você voltar no nosso curso e conversarmos mais e Ótimo. mais. Eu acho que seria fantástico, porque como a gente estava falando antes, não tem nada como o presencial, né? Então, é legal, a gente combina assim, vamos, vai ser um grande prazer estar aí com vocês, tá bom? Ah, Vamos sim, tá ok? joia. Então, ó, Muito obrigado, obrigada, gente, Bia. que entrou, Beijo, valeu, valeu, valeu. meninos. Beijo, Ó, Bia. beijo, beijo, Cris. Obrigada, tá? Beijo. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, galerinha.